Olá, Cássio, boa tarde. Cássio, o que é preciso para ser um capelão militar? Boa, né? Porque estamos falando sobre capelania como Ministério Geral, depois a gente explica no geral, mas, por incrível que pareça, muitos não sabem que existem religiosos que são militares. Tem dois viés nisso aí, né? Eu sempre falo isso para meus alunos, eles perguntam, mas tem lá no Exército, tem... Olha, você pode ser um capelão militar, de fato, que aí eu até vou deixar o Robin falar mais disso. Ele é um oficial. Ele é um oficial, porque na verdade não existe no Brasil, acho que eu já falei isso aqui, não existe a capelania profissional. Capelania não é profissão. Ah, mas e o militar? Não, ele é um militar. Ele é um militar. Assim como tem um militar médico, um militar dentista, tem um militar capelão, tem um projeto de lei, que se não me engano é de 1988, 89, que instituiu o SAREX no Exército. Aí, bom, ele é militar capelão. E existe o capelão voluntário. Sim. E a capelania militar, ela não está apenas dentro do contexto das Forças Armadas, né? Nós temos capelães militares, consideramos, e o nosso curso a gente ensina isso, o capelão da Polícia Militar, que atende os bombeiros, né? Todas as forças de segurança, a Polícia Civil, a Polícia Civil, mas esses são voluntários. Não existe, então, é interessante, na Polícia Civil, vamos pensar militar, né? Civil não é militar. Na Polícia, na PM mesmo, a gente sabe de muitos, sejam praças, sejam oficiais, que ministram, são né? Cristãos, são pastores, às vezes, e tem células, tem o que eles chamam de grupos de crescimento em algumas unidades. Eu conheço vários que fazem esse trabalho. Outro dia eu conversei com o Robinho, que foi na última vez que você veio, Robinho. Você estava falando que ele falou assim, olha, Cássio, desculpa, eu cheguei correndo, você veio com a sua esposa, Juliane, falou que eu estava num velório. Aí eu falei assim, mas alguém da sua igreja faleceu, e você falou que era um ex-militar. Conta a história. Era um pracinha, né, que serviu lá na Itália. O seu Joaquim faleceu, e por ser uma pessoa importante, porque todos que serviram o Exército Brasileiro, inclusive lá fora, né, o Exército faz uma questão de cuidar. Então teve a cerimônia religiosa que eu conduzi juntamente com o Major Álvaro, que é o capelão da 4ª Região Militar. Ele é de linha católico-romana, um homem extremamente sensível, muito preocupado em acolher ali as pessoas naquela hora. Então houve um destacamento da PE para fazer toda a cerimônia, a PE, Polícia do Exército, que vai lá, faz toda essa parte da cerimônia. E o Major Álvaro estava lá, um padre católico romano, que fez o trabalho de acolhimento assim muito lindo. Então, o Exército preocupa, sim. Uns anos atrás, eu estive lá na Polícia do Exército também, dando uma palavra de apoio aos soldados, que teve um evento muito triste, trágico, na Polícia do Exército alguns anos atrás, e nós conversamos um pouco sobre fé, sobre caserna, sobre essa coisa de poder servir o Brasil e inclusive empunhar armas, que é complicado. Você tá... É um estresse. É um estresse. Você vai empunhar armas e se chamar, você tem que ir para fora, você tem que puxar gatilho, e isso tudo... E tem um termo técnico, que para puxar o gatilho você tem que estar dentro dessa excludência de ilicitude, ou seja, eu não posso ser taxado como ilícito em matar alguém em processo de guerra, porque eu preciso estar excluso disso, e eu preciso preparar aquele que impunha a arma para, se precisar defender a nossa pátria e aquilo que é o nosso dever, ele poder usar dessa prerrogativa de inclusive matar. E é uma discussão interessante, você ia falar, mas só porque me ocorreu aqui. Eu estava conversando outro dia com os alunos do seminário sobre isso. A Bíblia lá em Gênesis, Êxodo 20, fala, não matarás, e é taxativo, não matarás. Aí vem essa discussão. O que não matarás é esse? Eu problematizei, que eu gosto de problematizar desde que os outros respondam. Se você estivesse armado, você fosse um policial militar, por exemplo, e estivesse em Janaúba, e viu um cidadão entrando com, sei lá, será álcool, gasolina, para atirar fogo em crianças, combustível, você o mataria ou não o mataria? É uma questão eticamente interessante de se discutir. Né? E aí, pegando as duas pontas aqui do que o Robinho falou, que você... É aí onde me preocupa
mais até a nossa guerra diária com a capelania militar do que propriamente com as Forças Armadas, né? Porque o Brasil não está em guerras, a gente ainda não tem muito em evidência. A nossa guerra é interna. Nós estamos vivendo hoje a violência na rua. É o PM que vai para a favela. É o PM que vai para a favela, é o bombeiro que está apagando o fogo das crianças. E aquele bombeiro, aquele militar, o soldado do Exército que está lá no Rio, né? Nas ruas, às vezes, levado às forças de segurança ali. Essa é a grande preocupação minha, sabe? Porque entra nesse conflito ético e aquele policial, aquele militar, ele tem família, nós temos um índice alto... Ele volta para casa. Ele volta para casa, há um índice alto de suicídios, de alcoolismo, de divórcio. E o que a Érica está falando é a preocupação que nós temos que ter de dar apoio e suporte a esse militar lá onde ele está. E essa é a discussão hoje. Nós temos que prepará-lo emocionalmente, sim, para essa lida. Pré e pós, né? Pré e pós. Mas nós temos que estar ali para acolher, para a escuta. E essa coisa da confissão auricular que muitas vezes nós, evangélicos, perdemos. Parece coisa de católico romano, não é. Nós precisamos abrir o espaço, né, para que ele fale, para que nós estejamos lá com os braços abertos e falar assim, não, você tem ombro, você tem colo. Para o militar já é mais difícil. Não vai falar que você vai ter colo. Não vai ter colo. Não pode, e essa abertura o capelão tem. Por mais que ele chame de sim, senhor, não, senhor, ele senta ali naquele lugar. Que não dá um problema? Aí eu quero problematizar mais um pouco ainda, porque eu queria pegar esse viés que a Érica propôs. Por exemplo, nas Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, você tem um capelão formal, porque ele tem que fazer um curso de teologia. Existe... Ele tem que fazer um concurso. E na polícia também. Ele tem uma patente. Pois é, mas aí que tá. Será que o fato do padre ou do pastor ser um oficial não dá um medão assim de eu sou praça? Não, dá sim. A gente tem estatística disso, tá? Tem sim. O capelão voluntário, ele é muito mais, ele tem muito mais acesso a essa confissão do que o oficial. Eu vou chegar Major. Estatística, é muito diferente. Inclusive, eu tenho familiares na Polícia Militar, né? Eu gosto muito da Polícia Militar. Nossa, já dei curso de capelania no Corpo de Bombeiros, no comando e tal. E a gente ouve muito isso, né? Até na época dos padres, né? Eu tenho um tio que é coronel da polícia, ele fala assim, eu não ia no padre contar os meus problemas, porque tem dois aspectos. O primeiro é você, como se diz, entregar os seus podres ali. E o segundo é se fragilizar na imagem no militar. Pensa que fragiliza. Ele acha que pensa, ele vai ali, ele vai chorar, ele está deprimido, ele está com um problema. Ele não vai fazer isso. Agora, com o voluntário, ele faz. É delicado isso. É delicado. E ainda mais, assim, a questão, por exemplo, do sacerdote católico romano, que existe o segredo de confissão, o segredo de confessionário, né? Para nós também existe. Nós também usamos a mesma ética deles, né? Nós somos clérigos como eles. Mas eu estou falando formalmente, a Igreja Romana tem isso. Ela tem um código, né? É um código. Inclusive, chega alguém e confessa para um oficial uma transgressão militar, deve ser tão polêmico. Muito. Né? Ele cometeu uma transgressão militar que implica, né, outras pessoas. Exatamente, porque aí ele está ali naquela posição de oficial. Agora, se você é um capelão voluntário, você não está sujeito ao regime da hierarquia militar, etc., mas ao código do religioso. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Se alguém confessa um crime, como é que a gente age? Nós temos um código que é legal no Brasil, né? Que a gente tem um compromisso. Eu falo que mesmo nessas coisas, mesmo sendo um major, igual eu tive o privilégio de oficiar aquele ofício fúnebre lá com ele, o Major Álvaro, ele é major, não é? Ele tem esse lugar, mas a hora que ele abre o acolhimento, ele simplesmente ali é um padre, um sacerdote, um pastor, Robin, e é diferente. E eu lembro que eu servi um ano depois do Robin, nós dois somos oficiais da reserva, uma das frases que eu mais ouvi dos nossos superiores, capitães, assim, não quero você de papo com soldado não, o aspirante, porque havia uma questão assim, de manter a moral. Já o religioso, ele precisa dessa proximidade. Né? Ele precisa abrir esse leque. Ele precisa abrir muito esse leque. E é aí que eu acho que é o grande desafio. Nós vamos abrir esse leque depois do intervalo. A musiquinha já está tocando. Nós vamos para o breve intervalo e voltamos já com o nosso bate-papo.
De volta com o nosso bate-papo, hoje bate-papo muito gostoso com os pastores Érica e Robinho, vou chamar de Érica e Robinho sem um pastor na frente para ficar mais fácil a conversa, né? 3 pastores conversando sobre essa questão da capelania militar. O papo está muito legal, nós estamos no intervalo, continuamos conversando aqui, porque é uma questão muito, muito séria, algo que a Érica pontuou, que o Robinho enfatizou, que a gente tem que aproveitar um pouco mais o que a Érica falou, dessa situação de guerra. Guerra diária. Diária, que os militares, que nós estamos vivendo, que os militares são linha de frente, né, Érica? São, eles estão com as armas na mão e eles estão sendo atacados a todo momento, né? Hoje, um policial militar, ele sai de casa para o trabalho, ele não tem a menor garantia de que volta pelo simples fato de ser um policial. Ele não precisa necessariamente estar em ação, né? Ele não precisa necessariamente estar numa ação militar, policial ali. Então, está no mercado, é militar, pode morrer. E é interessante, Robinho, imagina o estresse dessa pessoa. Você é doido. Da nossa época, eu lembro que uma das coisas, quando a gente virou oficial, uma das coisas que eu mais gostava é que eu não precisava de ir para casa fardado. Porque quando me tornei oficial, o oficial poderia ir à paisana para casa. Se eu era, na época que eu era praça, eu tinha que ir fardado para casa. Isso na década... século passado. 80. Século passado. 80. No início dos anos 80. Mas aí eu fico pensando na questão do militar hoje. Sobre policial militar. Colocar um alvo nas Pois é, se ele costas vai da fardado para casa e ele mora numa região, por exemplo, onde de repente ele mesmo atua, ele se torna um alvo, né? Colocar um alvo nas costas dele, sem dúvida. E essa coisa, dessa tensão que esses militares têm passado, essa tensão é muito séria. É por isso que a capelania pode ser uma ferramenta extremamente abençoadora para aliviar um pouco a tensão, até mesmo essa falsa culpa e essas acusações que, infelizmente, há... a acusação social, de que a morte, essa coisa, né? Eu não estou aqui dizendo que as pessoas podem usar indiscriminadamente as suas armas de fogo, não é isso. Mas eu sei que nós treinamos os nossos homens e mulheres para estarem aí fora protegendo a gente com suas armas. E se preciso for, eles precisam disparar as suas armas contra bandidos. E grande parte da mídia... Bandidos muito bem armados. Muito bem armados. Grande parte da mídia, para não dizer a maior parte da mídia, e às vezes eu percebo que a Rede Super acaba sendo uma voz assim, clamando no deserto, né? Outro dia eu entrevistei o coronel Flávio Augusto, que escreveu um livro, tese do mestrado dele, dissertação do mestrado dele, sobre o número de homicídios cometidos por policiais militares. Que parece que é uma coisa absurda, né? É menos de 2% dos homicídios são cometidos por militares. E parece que, assim, no mínimo metade. A polícia mata. A polícia mata. Parece que há uma campanha... E o bandido não mata? Mas parece assim que o crime de militar... Já perceberam isso na mídia? Quando é um policial, quando há como é que é o nome, Robinho? Excludência de licitude. O que é o excludente de licitude na ação de policial militar? Ele não pode ser tido como um ato ilícito, o de matar, se ele está no exercício de suas funções. Se ele estivesse lá em Janaúba, exercício de suas funções. Se fosse... ele precisaria abater o sujeito antes que ele cometesse aquele... seria função dele, obrigação dele. Como nós falamos no intervalo, de qualquer cidadão, quanto mais um policial. Cuja função Mas esse que é o ponto da capelania, que vem abençoar. Porque o sujeito, ele sabe que vai ter que fazer isso. Ele vai disparar e tirar a vida de alguém. Vamos considerar. E como que depois nós vamos acolher esse militar e falar assim aqui, Deus te deu essa profissão, foi Ele quem te deu, você foi capacitado para isso, você usou das suas atribuições, você fez um bem para a sociedade. Apesar de que a acusação social virá, talvez uma acusação interna, um conflito. A falsa culpa. Uma falsa culpa, né? E ele vai ter que falar assim, como é que nós vamos falar? E eu não diria que nem é tão falsa, não. Porque a gente já entra na questão psicológica, né? Que é uma outra área disso aí. É culpa. É verdade. Culpa. E sabe quem é o pior refém, o maior refém dessa culpa, que pela experiência que a gente tem nisso, é muito claro, a família.
Como assim? Puxa vida, Porque a culpa é um dos sentimentos mais danosos à nossa emoção emocional, à nossa psique, vamos dizer assim. Então, essa pessoa que sofre com esta culpa calado, que não expõe isso, ele vai ter picos de ansiedade, ele vai ter episódios depressivos gravíssimos. Como eu já citei, ele pode apelar para o alcoolismo. Até caso de suicídio, né? Não, o suicídio é uma epidemia silenciosa dentro das forças militares todas, verdade. porque nós não temos números. Então, o que acontece com a esposa, com os filhos desse militar que tirou a vida de alguém e carrega essa dúvida, essa culpa e essa, ao mesmo tempo, medo da represália, do que pode ser feito dele. É um tumulto muito grande. Quando a gente fala, eu falei falsa culpa, eu até penso que, por exemplo, a culpa ela é verdadeira. Você tem toda a razão, o sentimento é. Mas se eu sou chamado para fazer aquilo e o faço com toda a minha profissionalidade, mesmo que seja algo que seja danoso para a vida do outro, eu não precisaria, e por favor me entendam, eu não precisaria carregar essa culpa, mas você tem razão, somos seres humanos, frágeis e vamos sofrer isso. Então a culpa, de fato, ela acaba sendo uma culpa real interna. No aspecto psicológico. Eu fiz um curso de capelania militar nos Estados Unidos, porque lá isso é muito forte junto às polícias. Eu fiz com a polícia da cidade de Plainfield, lá também, em Connecticut. E eu aprendi uma coisa... Não, volta. Connecticut, né? Não, dois. Numa frase só, ela deu um... onde que foi o negócio? A cidade é Plainfield. 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 É Campo Plano, né? Connecticut. Gostoso demais. Então, nesse curso lá, eu aprendi uma coisa chamada PCI, e traduzindo, né, para o português, seria Intervenção Pastoral em Crise. Né? Tá. E essa crise não é necessariamente aquela crise do momento, do acontecimento, da ação, mas é essa crise posterior, pós. Né? Então, existem várias técnicas em capelania militar para se abordar esse oficial, essa pessoa que está ali, o militar, para conversar com ele, para acolher a família, para trazer até mesmo uma forma terapêutica, espiritual na vida dele, para que ele lide bem ou melhor com essas questões. Daí a importância da capelania. Daí a importância desse argumento terapêutico, psicológico, espiritual, que acaba nós, nesse papel, fazemos e tentamos fazer, levar um pouco de ajuda, e isso faria diferença em muitos casos, Faz diferença. Eu estou falando em alguns que já passaram que não houve. Então, se você age, e se a capelania age, se há mais capelães... É suporte, apoio. Exatamente. Né, e precisa ter. Atividade de suporte. Igual você falou, pré e pós. No caso, deixa eu até ler aqui várias perguntas estão chegando. Vamos lá, pergunta... na verdade, deixa eu ver se a pergunta é um depoimento da Ruth. A Ruth, que é de Campo Largo, no Paraná. Ela diz, olha, sou telespectadora assíduo de todos os programas da Rede Super. Faz bem, viu, Ruth? Está edificando sua vida. Estava assistindo hoje cedo de tudo um pouco. A pastora Carol deu uma palavra muito legal, muito forte para esse momento que a gente está vivendo. Ver a Rede Super é garantia de que você vai ter um conteúdo que edifique sua vida. São questões de escolha daquilo que a gente quer se alimentar, né? E a querida Ruth, ela congrega na Missão Cristã Elim. E ela é voluntária, capelania hospitalar, olha que legal. Do Rócio, aqui na minha cidade. Para mim tem sido uma bênção. Seria ótimo se muitas pessoas engajassem nesse movimento maravilhoso de levar o amor de Jesus às pessoas doentes, aos asilos, cadeias, orfanatos. E o retorno é maravilhoso. É interessante porque quando se fala capelania, né, sabemos hoje, né, a Érica comentou que não é uma profissão. Não é uma profissão. Mas é um ministério que se exerce. No caso da capelania militar, como é que a gente faz para habilitar um militar a ser capelão sem formalmente o ser, sem ter que fazer um concurso para... Vocês estão entendendo? Dá para alguém... Você está falando do voluntário. Voluntário. Isso. É um curso de capelania. Ele tem que se preparar e, de preferência, fazer além do curso geral de capelania, ele ter uma especialização em capelania militar. Né? Não existe esse curso formal, como você está dizendo,
Mas, por exemplo, nós temos hoje em Lagoinha o curso de capelania e temos módulos específicos em hospitalar, infantil e tal. Aquela pessoa que deseja, ele pode nos Você procurar. vai criar um módulo militar. Que Não, já tem. Já tem. Ela já falou tem. assim, não falou militar. Não, já temos, né? E, inclusive, hoje nós estamos com um projeto novo sendo lançado aí, através de uma associação que é parceira nossa, que é a Associação Cruz Branca do Brasil. Cruz Branca? É, Cruz Branca do Brasil. É uma novidade, está fresquinho. Estou lançando aqui no seu programa, praticamente. E a Cruz Branca, ela tem uma afinidade com o pessoal da AFEB, da Associação da FEB, e nós estamos muito ligados a essa questão militar, por isso uma ênfase nesses módulos, a gente está reformulando para dar uma atenção ainda maior a isso. Então, é só mas nos há procurar. várias faculdades teológicas, várias escolas espalhadas no Brasil inteiro. E se você entrar no Google e colocar cursos de capelania, é claro que há cursos e há cursos. Se você está aqui em Belo Horizonte, você tem aqui dentro da cidade a Lagoinha que está aqui, até representada. Né? Mas você pode entrar. Mas tem gente no Brasil inteiro. Nós atingimos o Brasil inteiro. Vários cursos que podem ser feitos. Existem cursos à distância também que as pessoas tem podem muitas. fazer. Eu tenho alguns ouvintes que estão fazendo lá na Faculdade Teológica também sul-americana. Londrina. Lá em Londrina. Você tem várias oportunidades Mas, de Robinho, fazer. quais seriam as competências de um capelão militar? Puxa que você acha vida, assim? isso é importante, né? Importante. Porque se você fala, eu quero fazer capelania. Eu gosto, eu não é porque gosto, eu mas não é bem gosto, assim também. Primeiro é o seguinte, deixa eu desmistificar uma coisa. Capelania não é evangelismo. Eu vou repetir. Uhum. Tem muito isso mesmo. Falei isso hoje para os Você meus falou, alunos né? na Vou falar sala, assim, é diferente. não é evangelismo, é totalmente diferente. Se Deus abrir uma porta, é outra coisa. Mas a capelania está ali para dar acolhimento, dar suporte, dar apoio. Eu disse hoje, lá nos alunos do Carisma em sala, eu falei assim, a palavra do evangelismo é o id, da capelania é o relacionamento. Então, Temos que relacionar com as pessoas. Uma característica de relacionamento é escuta. Escuta. Ouvir. Às vezes, não sei se aconteceu com você, já aconteceu, às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu queria, confessam, colam, choram, e aí você ouve, você não fala nada. Aí a pessoa até chorando, muito obrigado por tudo que você fez, você me ajudou. Ela fala assim, foi muito bom conversar com você. Você só ouviu. Pastora, que bom conversar Robinho, com isso você. Eric, isso é competência. Eu estava pensando... competência. Eu conheço o Robinho há 40 anos. Mais ou menos. E eu estava pensando sobre ministérios, porque eu acompanho, desde que eu morei fora, eu sempre acompanhei o ministério do Robinho. Ele também morou fora. Morei fora do Belo Horizonte. Tem gente assistindo lá de Paraná, interior de Rondônia, morei lá. Um trabalho lindo que o cara fez lá. E aí eu sempre acompanhei o ministério do Robinho, porque o Robinho sempre teve essa questão, essa pegada do aconselhamento, do pastoral e tal. A minha pegada é outra completamente diferente. Inclusive, Robinho, tem que avisar, né? Por exemplo, meu dom, qual que é? Consegue, o Leandro, você consegue focar aqui na... Foco na caneca. Foca na caneca aqui. O Robinho falou, cara, você tem que falar, olha lá. Robinho, pode dar os parabéns aí, por favor, querido. Puxa vida, a todos os professores desse Brasilzão, nós temos que assim dizer, Deus abençoe vocês. Foi ontem o dia de vocês, nosso dia. Nosso dia. Somos todos, nós três somos professores. E eu quero realmente dizer assim, são muito abençoados esses que têm o seu ministério de servir ensinando crianças, adultos, idosos, jovens, o que for. Deus abençoe, viu? Feliz dia dos professores para vocês. Um dia atrasado, mas tá valendo. Isso, então tá aqui em nome meu da Érica, do Robinho. Primeiro dia útil dos Agora eu estava professores, falando né? sobre professores, é a minha profissão, né? As pessoas chegam, cara, como é que você dá conta de ir para a sala de aula? Preparar a aula, eu gosto, mas eu acho que esse gosto é uma questão de capacitação. Não tem dúvida. É questão de competência, de chamado. Agora, por exemplo, quando vocês falam assim que tem que ouvir gente, eu fico pensando, eu falo tanto, por isso que o meu programa chama bate-papo, eu converso o tempo inteiro, né? Mas eu falo muito também e fui exatamente para essa área do ouvir, né? A capelania, o Ministério Pastoral e agora mais recente a psicanálise, né? Eu me formei em psicanálise. Então, é estranho, mas a gente mesmo falando muito, o ouvir é um treinamento, cara. A gente tem o chamado, tem o talento, tem tudo isso, mas a gente é treinado para ouvir. Você começa A tal da
escuta. A escuta. A escuta terapêutica. É escuta terapêutica, é completamente diferente de bate-papo. E nós não estamos falando em psicoterapia. Não. Não é psicoterapia. Psicoterapia tem o seu lugar. Clínica pastoral. É clínica pastoral e ela usa a ferramenta da escuta terapêutica. Nós temos que ouvir. E ouvir e poder ser capaz de... Sermos seletivos. Com muito critério e com base, né, em vários estudos. A preparação para a capelania é uma preparação séria. E se você vai ser conselheiro pastoral, que também não é profissão aqui no Brasil, nos Estados Unidos você precisa ter esse treinamento, conhecer muitas técnicas. Além de capacidade de ouvir, o que mais? Capacidade de escutar. Qual seria outra característica, eu diria assim? Que professor, por exemplo, tem que ser uma pessoa que gosta de gente. Capelão, empatia. Empatia. É uma boa Eu acho que a palavra é essa. Se colocar no lugar do outro. É conseguir compreender o sentimento do outro como se fosse seu, sem, no entanto, entrar no mesmo turbilhão emocional, às vezes, que o outro está. Aquele negócio de transferência que o pessoal chama, né? A transferência, a conta das... Mas, enfim, a empatia não deixa você sofrer o do outro, porque senão você não consegue ajudar. Você começa a chorar consegue junto, você compreender, você se colocar no lugar do outro em nível de compreensão. Mas não, pois é, senão daqui a pouco você está chorando junto. Eu acho que eu já até contei aqui uma vez que um tipo de capelania que eu não faço é capelania em hospital infantil. Você não dá conta. Eu sou capelã, mas você, não vou, sabe por quê? Aí eu brinco e falo assim, se no final da história... Não, no final da história a mãe da criança vai estar me consolando, eu tenho certeza. A capelã descompensou. Acabou, então não vou lá. Mas isso é um detalhe importante, você tem que se conhecer e saber os seus limites. Seus limites. Tem coisa que você não dá conta, então você tem que falar assim, esse aqui não é para mim, eu tenho outra pessoa. É muito comum, eu recebo isso com frequência, alguns psicólogos que me enviam pacientes falando assim, Robinho, aqui esse é para você. Eu não sou psicólogo, eu sou conselheiro pastoral, conselheiro cristão. Então, essa coisa é muito dinâmica. Tem hora que você tem o seu limite, até o profissional da psicoterapia, ele fala assim, eu vou te dar alta, você vai procurar outro, tem um colega para indicar, etc. e tal. Nós temos lá saber o nosso limite da gente. Nós temos na nossa sede ali na Pitangui 517 hoje um serviço assim, né? Tem a parte pastoral, capelania, que sou eu, e nós temos lá 2 psicólogas que são pastoras também, capelãs também, e que atendem lá as pessoas. A gente faz uma parceria de atendimento para acolher essas pessoas. Uma pessoa mandou mensagem que o Éder, obrigado Éder, Éder é de Campo Belo aqui em Minas Gerais, ele diz assim, sobre o tema, o que dizer sobre a passagem que diz em Êxodo 22:2? Éder, nós vamos pegar aqui na Bíblia aqui a passagem, né? E a gente vai, se der tempo, porque está na reta final aqui, mas eu quero agradecer pela mensagem. Vou pedir o pessoal aqui do estúdio, por favor, pega a Bíblia, que nós estamos sem a Bíblia aqui, estamos batendo papo sem a Bíblia. Êxodo 22:2, tá joia? Vamos continuar. Deixa eu aproveitar mais uma pergunta da Risa Castro, direto da redação. Vamos lá, Risa. E que tipo de trabalho faz um capelão? Por favor, solta de novo a pergunta da Risa. Foi muito rápido, por favor. E que tipo de trabalho faz um capelão? Então tá, é ouvir, aconselhar, o que mais? Ou não? O capelão adota a pessoa. Adoção. Adota no sentido espiritual, no sentido do conselho. Porque quando a gente fala de empatia, de escuta, de relacionamento, isso já te coloca próximo da pessoa. Né? Eu acho que é conhecer a realidade do outro. E acompanhar, e caminhar junto mesmo, né, Robinho? O que você acha? Não, e é verdade. Uma questão de a gente fala assim, aconselhamento, dar conselhos, esse não é o nosso papel. O papel é juntos construirmos ali o conselho. Né? Uma maturidade no conselho. Você vai amadurecendo ali no conselho. Porque as pessoas talvez procurem a capelania ou o aconselhamento pastoral para que nós, assim, ditemos o caminho. Para a gente resolver o problema. Nós não somos resolvedores de problemas. Em hipótese nenhuma. Nós vamos ouvir, acolher e muitas vezes devolver o problema. A problematização é jogada de volta e fala assim, você precisa disso e disso e disso. O que você pensa? E então, eu vou com você. Eu vou com você. Eu vou com você. O Éder, lá de Campo Belo, mandou, muito obrigado, viu, Éder? Conseguiram a Bíblia aqui, graças a Deus, a Bíblia, letra gigante, que ajuda. Ajuda o apresentador? Ajuda o apresentador. O texto, eu entendo, da base para aquilo que a gente falou aqui sobre a questão do militar
que agindo em serviço tem que tirar a vida de uma pessoa. Se um ladrão for achado arrombando a casa, Êxodo 22:2, e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Excludência de licitude. Como é que chama esse trem chique? Excludência de licitude. Excludência de licitude. Ilicitude. Exclui o ilícito, quer dizer, não é ilícito, tá? O ilícito fica excluído da situação. Isso é interessante. Eu não me lembrava, não recordava das leis, né, que o Senhor mesmo colocou para proteção. Para proteção. É defesa, é autodefesa. Gente, o papo tá tão gostoso que eu não queria parar, não, mas Tá na hora. tempo voou. Muito obrigado, querida Érica, querido Robinho. Foi muito gostoso. Espero a gente poder ter mais conversas assim edificantes. Vamos bater mais papos. Isso. Quero agradecer também você que assistiu esse bate-papo em casa, você que conseguiu interagir, você que não deu tempo, muito obrigado de qualquer forma. Amanhã, 12h15, temos mais um bate-papo gostoso como esse e eu espero você. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.